Agora vamos lá. Várias pesquisas estão mostrando aí impacto técnico no segundo turno ou o Flávio com uma pequena margem, né, de vantagem. O que basicamente, nesse caso aqui, por exemplo, é empate técnico. Né? Por que eu estou mostrando isso? Primeiro, para dizer que a candidatura do Flávio se consolidou. Muitos acharam que era balão de ensaio, que era uma estratégia do Jair para negociar alguma outra coisa. Não. Ele escolheu o Flávio como candidato, inclusive porque restou pouca alternativa para ele, né, que está sendo mantido como refém do sistema, e que, em vez de entregar de graça o seu apoio, né, como principal cabo eleitoral da direita para alguém com um perfil mais ao centro, ele preferiu escolher um dos filhos. E o filho que tem uma postura mais agregadora, conciliatória, moderada. Então, a candidatura é para valer. Acho que isso ficou claro até para aquelas pessoas que no início desconfiaram ou ficaram detonando o Flávio e a escolha do Bolsonaro. Antes que alguns digam, porque está na moda ficar me atacando, inclusive com muitas mentiras, né? Eu defendi a candidatura do Flávio desde o início. Tá? É um fato. Então, podem inventar o que quiser, mas aconteceu. Basta ver meus vídeos e meus textos do dia, a partir do dia que ele foi escolhido. Mas eu estou mostrando esses gráficos de pesquisas também, porque a disputa vai ser vencida no Photochart. Está muito apertado. Não dá para subestimar o Lula com a máquina na mão. Quando ele estava preso e indicou o poste Fernando Haddad teve 45% dos votos. Nunca subestime o Lula. É verdade que está rolando aí um bafafá, né? Provavelmente aí sim, criando-se um balão de ensaio para falar que o Haddad pode ser o candidato. Mercado financeiro avalia que Haddad é mais competitivo, uma das notícias, né? O próprio Lula vai lá no discurso e fala: eu ainda não confirmei que eu sou candidato à reeleição. Então começa um certo esforço para dizer que pode ser o Haddad, que tomara que seja, né? Porque é um perdedor em tudo que disputa, né? Foi o pior prefeito, um dos piores em São Paulo, péssimo ministro da Educação, pior ainda como ministro da Economia. Então, é um fracassado nesse aspecto, né? E o Lula, se ele sentir realmente que ele vai perder, ele pula fora. Porque esse aí sim, só pensa nele, e ele não quer como último ato político a humilhação de perder a última eleição que ele está disputando, ainda mais para um Bolsonaro. Então eu não duvido que o Lula desista, mas eu acho hoje ainda pouco provável, e acho que é bobagem subestimar a sua chance de vitória. Ainda mais com máquina na mão e o sistema, né? O TSE, mesmo com o comando do Nunes Marques, enfim, a gente sabe como é que funcionam as coisas, então todo cuidado é pouco. Aqueles que me tratam como inimigos do bolsonarismo ou da candidatura do Flávio, muito provavelmente não leem nada do que eu escrevo e não acompanham meus vídeos, enfim. Está aí uma evidência um pouquinho chata, né, para essas pessoas, mas fato é fato. Né? Eu perguntei para o Grok quantas vezes o Rodrigo Constantino fez no X, em sua conta R Constantino, menções positivas, defesa ou pedido de voto direto para Flávio Bolsonaro. Resposta: mais de 20 vezes, de forma clara e recente. Basicamente em 2 meses. Rodrigo Constantino tem feito menções frequentes, positivas e de defesa a Flávio Bolsonaro, especialmente promovendo sua candidatura. Aqui é raro, né? O Grok errou, aqui é o Senado, não, a presidência, né? Em 2026. Pedindo união da direita em torno dele e declarando voto explícito, criticando divisões internas que prejudicam sua campanha. Então, de novo, agora vem o dilema que eu peço que vocês respondam aí no YouTube. Deem o voto de vocês. Sem rótulo, sem xingamento, por favor.
gente séria, né? Porque é discutível isso. Eu admito. Diante desse cenário, que o Flávio precisa de cada voto para vencer, que a disputa vai ser acirrada. Se eu considero, errado ou não, mas eu acho que eu estou certo, eu e muita gente, se eu considero que o papel do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, do Alan dos Santos, do Kim Paim, que a postura deles tem sido prejudicial à candidatura do próprio Flávio, eu devo me calar? Ou eu devo tentar chamar atenção para isso? Esse é o dilema. Então eu mesmo estou cansado, porque o X é muito tóxico. Tem muito idiota, enfim, muita gente odienta, é um negócio tosco. Eu estou cansado, né? Minha família está cansada. Mas eu fico com esse dilema. Eu nunca fugi de briga. Aliás, tem um texto hoje do Paulo Pouzonov na Gazeta dizendo isso com base no meu livro, né, novo, que ele leu e resenhou, dizendo que ele tem vontade de me dar um soco, porque eu me desnudo no livro, né, mostro minhas fragilidades, ao contrário do que os meus detratores dizem. Eu não sou egocêntrico, eu não sou vendido, eu não sou interesseiro, enfim, eu não me acho dono da razão, mas eu estou vendo que essas posturas estão afastando gente muito boa que tem milhões de seguidores e que poderiam estar fazendo uma campanha mais engajada para o Flávio. Mas eles resolveram tirar a mão. Falaram, eu não vou apoiar publicamente enquanto tiver essa horda de fanáticos malucos e que ficam caçando traidores em todo lado e atacando, né, as pessoas que estão defendendo o movimento da direita, conservador, há anos. Aliás, alguns, muitos, muito antes de Bolsonaro ser eleito. É o meu caso, né? Eu estou nessa há 30 anos. Tenho 17 livros, 16 livros lançados, todos eles contra a esquerda, que eu nunca fui de esquerda na minha vida. E, de repente, eu virei o problema. Eu e o Nicolas. Né? O Nicolas Ferreira, que nós vamos ver já já de quem se trata, né? O Nicolas virou o maior problema agora para a direita, para a candidatura do Flávio. Isso faz algum sentido? Será que eu devo me calar em relação a esses ataques chulos que o Nicolas recebe? Injustos? Enfim, talvez eu deva me retirar disso. Falar só de economia, de STF, até porque muita gente do PL fala pouco disso. Mas eu realmente não sei, porque eu estou vendo o mal que essa gente está fazendo na candidatura do Flávio, que tem meu apoio desde o início. Então, vocês respondam, porque eu realmente tenho dúvidas. Agora, vamos falar do Nicolas. Nicolas Ferreira é o político com imagem mais positiva no país, segundo pesquisas. Só isso. Ah, tem mais. Mesmo sem idade mínima suficiente, Nicolas Ferreira surge entre os favoritos à presidência do Brasil. Só isso. Nada mais. Mas tem mais. Valdemar, o dono do PL, prevê 2 milhões de votos para Nicolas. Fenômeno, diz ele, que bateria o recorde do Eduardo Bolsonaro. Será que a gente começa a perceber aí um fator, talvez, de inveja ao fato do Nicolas ter luz própria e ter se tornado esse fenômeno, mesmo vindo da favela, sem sobrenome? A vida política do Jair Renan é mais fácil, né? Ele combate o sistema de um balneário e a gente vai ver mais à frente o que ele disse do próprio Nicolas, do que ele chamou o Nicolas. O Nicolas não tem sobrenome, veio de favela. Ah, ele foi defendido no início pelo Eduardo e tudo. Sim, ele e um monte de vereadores. Quantos viraram o Nicolas? Será que o Nicolas virou o que virou só por causa do Eduardo? E aqui, inclusive, tem uma incoerência, né? Vamos combinar. Essa turma que passa o dia inteiro detonando o Nicolas diz que o Nicolas está ferrado, vai ter o mesmo futuro da Joyce Hasselman. Alguns disseram que vai ter o mesmo futuro do Moro, mas esquecem que o Moro foi para o PL
tem o apoio do Flávio para governo do Paraná e lidera as pesquisas. Mas, enfim. Então, tem uma incoerência. O Nicolas só existe politicamente, só tem esse tamanho todo por causa do voto bolsonarista. Mas esses mesmos bolsonaristas mais fanáticos, radicais, da turma do Eduardo, querem, porque querem, que o Nicolas entre mais de cabeça na campanha do Flávio. A reclamação é toda essa, eu acho, né? Pelo menos no pretexto que eles botam. É cobrança para o Nicolas apoiar melhor e entrar de cabeça. É mentira isso. Mas, enfim. Ora, ou o Nicolas tem luz própria e eleitores próprios, e ele poderia se engajar mais na candidatura do Flávio para atrair esses eleitores dele para o Flávio, ou não faz sentido reclamar que ele não entra de cabeça se ele não tem voto próprio. Só bolsonarista, que já votaria no Flávio. Elementar, meu caro Watson. Mas tem gente dessa ala da direita que não gosta de lógica. Que não pensa muito. Essa que é a verdade. Lembra do Trump falando do Tucker Carlson? Low IQ. É baixo QI. É preciso ser dito isso, né? Tem muita gente limitada. Eu sei porque eu vejo todo dia nos ataques desferidos contra a minha pessoa. A gente vai ver o perfil de um deles que fala o nome de tantos já já. Mas, enfim, não acabou ainda. Nicolas é o político mais bem avaliado do Brasil. É só isso, Nicolas. Tirando isso, mais nada. Faz uns vídeos aí pressionando o Alcolumbre que chegam a 105 milhões de visualizações. Faz uma caminhada que bota milhares de pessoas para dentro e milhões de pessoas acompanhando nas redes sociais e aplaudindo. Consegue aprovar projetos de educação muito positivos para os alunos. Mas tirando isso tudo, quem é o Nicolas? Ninguém. Um traidor, oportunista, egocêntrico, vaidoso, narcisista, com um projeto próprio de poder, calculista. Será que não estão olhando no espelho, não? Não sei. Aí eu sou atacado por ter virado advogado do Nicolas. Não, eu não sou advogado dele, ele não precisa. Ele não precisa, não. Eu sou só alguém com um senso de justiça e que entende que o apoio do Nicolas é fundamental para a vitória do Flávio. Quem mais entende isso? O Flávio. Só isso. Mas vai ver que a turma da Austrália está certa. E eu não posso falar isso, porque aí o Kim Paim montou um triplex na minha cabeça. Não. É só ele parar de atacar o Nicolas todo dia sim, dia também. Parar de dedicar 70% do tempo dele para atacar a direita. E parar, claro, de ser enaltecido pelo Eduardo Bolsonaro, porque esse é o problema maior. Senão ele seria apenas mais um falando bobagem. Mas quando o próprio Eduardo empresta seu sobrenome para enaltecer alguém que só detona a direita, e o próprio Nicolas, que é o maior cabo eleitoral que o Flávio tem, aí dá licença de eu achar que isso é muito ruim para a campanha do Flávio. Acho que o Flávio também acha, né? Ele já passou um pito no próprio irmão. Enfim. Minha coluna da Oeste, publicada hoje, fala exatamente isso. O time da direita. Flávio Bolsonaro tem feito o certo, articulando alianças até com adversários históricos. Mas, repito, o Ciro Gomes não é atacado por essa turma. Não tem um dossiê sobre o Ciro Gomes. Até porque o Ciro Gomes é meio nacionalista, anti-privatização, anti-mercado. Acho que ele tem até o apoio de alguns aí, né? Que odeiam os liberais. Aliás, a Oeste passou a ser atacada toda hora por esse mesmo pessoal, pelo Flávio, pelo Paulo Figueiredo, Kim e companhia. A Oeste é mais atacada por eles do que a Globo. Não é estranho isso? Um veículo que é obviamente com um viés de direita, que tem Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Piotto, Caute, eu, entre os comentaristas dos programas, o Gustavo Segre, mais um jornal excelente, que eu tenho muita honra de participar, que é o Jornal da Primeira Edição, mais colunistas como Flávio Gordon e tantos outros. A Oeste passou a ser
a maior inimiga do Flávio Bolsonaro. Faz sentido isso, gente? Eu pergunto numa boa. Vocês acham que isso é picuinha da minha parte? Eu perguntar isso? Não é suspeito o pessoal que se diz bolsonarista detonar o tempo inteiro a Oeste, a Gazeta do Povo, o Partido Novo, que eles acham que manda em tudo, né? Todo mundo está na coleira do Deltan. Faz sentido isso para a campanha do Flávio? Será que eu sou chato? Ou será que eu estou vendo uma coisa óbvia que muita gente finge que não está enxergando? Sei lá o motivo. Olha a coluna de capa da Oeste dessa semana. A moça do batom. Uma entrevista com a Débora, condenada a 14 anos por ter escrito com batom numa estátua. Isso é um jornalismo sério. Isso é uma entrevista que agrega, que mostra o absurdo das prisões do 8 de janeiro. Isso é importante para o Brasil. Isso é importante para a candidatura do Flávio, que representa, obviamente, essa revolta, essa indignação legítima com o que vem fazendo o Supremo. Em que pese o Flávio não comprar briga direta, muitas vezes com o Alexandre de Moraes, por motivos até um tanto óbvios. O pai dele virou refém do Alexandre. Um dos motivos pelos quais eu defendi que o Jair Bolsonaro não voltasse dos Estados Unidos para o Brasil. Porque estava meio óbvio que ele ia ser preso. Ou não? Para mim, estava. Talvez ele tenha sido ingênuo de acreditar que o sistema não ia seguir adiante com essa perseguição toda implacável a ele. Eu acho que ele foi ingênuo nisso, até porque ele fez brincadeira quando estava sendo julgado por essa turma, perguntando se o Alexandre de Moraes não toparia ser seu vice. Isso para mim foi um grave erro. Eu não consigo imaginar o Trump fazendo isso. Aí temos a nova treta do dia. Jorge Seife versus Nicolas. Bom, vamos lá. Eu não fujo desses assuntos chatos, não. Sempre me dei bem com o Jorge Seife. Como ele mesmo disse, eu tenho o telefone dele, trocamos mensagem, ele me manda um monte de coisa, há algum tempo eu não respondo, porque ele andou decepcionando. Ele defendeu os impostos sobre as blusinhas. Ele foi no show satânico da Madonna, quando o Rio Grande do Sul, e acho que até Santa Catarina, estava tudo lá com enchente, e depois ele tentou se justificar meio alterado, acho que bêbado, né? Nas redes sociais. Ficou feio isso. E muita gente dessa direita mais radical começou a bater muito no Seife. Eu não bati. Eu entendo que ele pode ter lá os defeitos dele e tudo, mas é um senador que acerta mais do que erra. Só que, de repente, ele totalmente de graça vai lá e alfineta o Nicolas. De graça. Diz que videozinho atrás de like não ajuda. O que ajuda é o acordo de bastidores que ele fez com o Alcolumbre, que sabe-se lá o que envolve, né? Tomara que não seja enterrar a CPMI do Mastro, porque senão é um péssimo acordo. O Seife, e isso também não é condenável a priori, ele foi muito contra o PL da dosimetria. Ele disse, com suas próprias palavras, é tratar um câncer terminal com melhorar o infantil. Não resolve. Eu entendo, eu escrevi um texto falando que a dosimetria era um golpe na anistia, que era o que interessava realmente. Sabe quem me convenceu que era necessário aprovar a dosimetria porque não tinha alternativa? É o que chegou para a Câmara com um recado claro do próprio Alexandre de Moraes, que nem emenda podia ser sugerida. O Partido Novo queria sugerir emenda e não pôde para aprovar a dosimetria. Quem me convenceu foi o Nicolas, que votou a favor, inclusive um pedido do Jair Bolsonaro, que da prisão mandou recado para o Flávio, segundo vários jornais, dizendo: filho, pega isso aí mesmo, a dosimetria. Pode me prejudicar, mas a prioridade são os presos políticos. Eles precisam ser soltos o quanto antes. Quer dizer, um gesto bonito, altruísta. Bastante típico do Jair. O Flávio acatou. Escreveu no seu X que tinha que aprovar a dosimetria.
mesmo não sendo o ideal. A luta pela anistia continua, mas temos que aprovar a anistia. Flávio, Nicolas. Ali eu realmente me dei conta, olha, é melhor alguma coisa do que nada. E passei a defender o PL da dosimetria, que foi aprovado com ampla maioria e vetado pelo Lula. O que se está discutindo agora é justamente marcar logo a sessão para derrubar o veto do Lula. Eu espero que derrubem. Aí o Nicolas vai lá, grava um vídeo que chega a mais de 100 milhões de pessoas, pressionando o Alcolumbre, leva familiares do 8 de janeiro para ter um encontro face a face, cara a cara com o Alcolumbre, e o Seif, de graça, vai lá e diz, isso aí não vale nada. Qual o intuito? Jogar para a plateia radical, que andou criticando bastante ele e hoje está elogiando um monte? Hoje ele virou um ídolo dessa turma. Estranho, né? Quer dizer, não é estranho, basta isso, né? Basta atacar o Nicolas. Ficou muito simples ganhar os aplausos da Austrália e de Orlando. Só que foi injusto com o Nicolas. O Nicolas nunca quis assumir os méritos exclusivos. Ele nunca disse, fui eu que fiz. É engraçado que chamam ele de egotrip. Bom, até o Paulo Figueiredo chamou ele de ter uma egotrip. É no mínimo engraçado, né? No mínimo engraçado. Mas, enfim, não parece egotrip maior do próprio Seif, que tenta o tempo todo se vangloriar que foi ele que fez? Por que não um trabalho conjunto? Aí o Nicolas vai lá num grupo fechado e chama o Seif, depois dessa alfinetada gratuita, de vagabundo. Aí vazam. Coisa de canalha, né? Pelo menos vocês disseram isso. O próprio Paulo Figueiredo, jogando lenha na fogueira para me atacarem, né? Muito amigo. Quando eu revelei, não uma ligação particular do Eduardo, uma mensagem de texto, em que ele nunca disse que era em off, até porque não era, até porque ele mesmo confessou depois. Tudo que eu disse para você, eu já tinha dito em público. Verdade. É verdade. Por isso, eu me senti tranquilo, inclusive sem perguntar a ele, porque normalmente eu sempre pergunto às pessoas, vem cá, posso postar isso aí que você me mandou? Algumas vezes já recebi não. Não, isso aí eu prefiro que você não leve a público. Nunca divulguei. No caso do Eduardo foi exatamente isso. Ele falou para mim o que ele falou em público. Qual seja, que as críticas e ataques ao Nicolas são uma questão interna do PL. Ou seja, que o Nicolas é cobrado dessa forma, que para mim não é cobrança, é ataque chulo, porque ele faz parte do PL e não aceita a hierarquia bolsonarista. Esse é o ponto deles. Se o Nicolas fosse pro Novo, que muita gente pede que vá, né? Isso acabava. O próprio Eduardo colocou dessa forma. Eu não fico atacando, criticando políticos de outras legendas, aliadas. É verdade, o Eduardo não fica atacando, pelo que eu saiba, por exemplo, o Deltan Dallagnol. Quem fica atacando o dia todo é o Nicolas, que o Bolsonaro dá moral. Fica repostando, fica elogiando. Esse sim, acha que o Deltan é o maior inimigo do Brasil e está todo mundo na coleira do Deltan. Quer dizer, o Deltan é onipotente. Nem ele sabe que tem esse poder todo na direita. Claro que não tem nada a ver com isso, né? Tem a ver com o fato do dono do Quinto Elemento, Arthur Machado, ter sido preso na Operação Lava Jato. Talvez por isso o próprio Kim, o Arthur Machado, o Paulo Figueiredo odeiem a Lava Jato. Da mesma forma que o PT odeia. E o Gilmar Mendes. Não o brasileiro patriota. O brasileiro patriota entende que foi ali a operação mais bem sucedida de combate à corrupção. Aliás, o lavajatismo foi fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Mas, enfim, vazar isso sim é feio. É alguém que quer gerar mais intriga contra o Nicolas. É alguém que quer ver o Seif agora chamando o Nicolas para briga como ele fez. Né? Vem falar na minha cara. Fingindo que não foi ele que começou, né? Desqualificando, desmerecendo todo o trabalho sério do Nicolas para pressionar o Alcolumbre. Não sei por que ele não pode reconhecer que isso tem influência. E que isso é importante. Não sei por quê. Egotrip?
O Seif está há algum tempo tentando cair nas graças dessa turma mais xiita e radical. Ele repostou aquela mensagem para lá de surreal do Mário Frias, de que o Nicolas faz o que faz para mexer e manipular algoritmos. Olha, será que é cogumelo mágico, que nem o Renan Santos da Missão, da MBL? Não sei, mas é uma postagem muito louca, né? E o Seif repostou, assim como repostou uma do Eduardo, elogiando o Kim por atacar o Nicolas. Então, a direita que tem esses aliados não precisa de inimigo. Não precisa. Se o Nicolas passou a ser o maior problema da candidatura do Flávio, então não precisa de adversário no PT, na esquerda. Porque é surreal pensar assim. Já a Michele Bolsonaro, que também é atacada, inclusive de forma vil, baixa, por essa ala, né? Por esse time aí do Eduardo, a Michele saiu em defesa do Nicolas. Chamou ele de grande, após a articulação para pautar a apreciação e possível derrubada do veto ao PL da dosimetria. Então, vamos lá, né? O Flávio talvez não preste muito, porque ele vive enaltecendo o apoio que o Nicolas dá a ele. A Michele, sem dúvida, não presta. O Nicolas não presta. E o Jair Bolsonaro está calado, né? Não pode criticar a postura do próprio filho, que, certa vez, quando vazaram mensagens trocadas entre ambos, mandou o pai tomar naquele lugar, chamou ele de ingrato, filha da mãe. Não é uma maneira legal de tratar um pai. Então, pela ótica dessa turma, que não pode ser criticada, quase nenhum bolsonarista presta. Sobrou o Carlos, o Eduardo e o Jair Renan. Será que eles falam o nome do bolsonarismo? Do legado do Jair? E a gente sabe como é que acaba essa história. Daqui a pouco, esses chacais que estão sendo alimentados pelo próprio Eduardo vão se voltar contra ele também, não tem a menor dúvida. Está escrito. É tão óbvio. Mas aí o encrenqueiro sou eu, que tenta alertar e chamar atenção para o perigo dessa postura. Enfim, talvez eu pare, talvez eu realmente largue de mão isso. Deixa, que vai perder voto ao Flávio, né? É muito ruim para o Brasil se o Lula ganhar por causa disso. Muito ruim. Mas pelo menos eu não vou ser mais chamado de traidor do bolsonarismo. Como se eu ligasse. Aí tá aqui o Jair Renan, né? Na época ali das críticas, dos ataques ao Nicolas, quando ele riu de uma postagem do Grimaldo, que mostrava justamente que o Nicolas estava defendendo o Jair Bolsonaro e por isso foi atacado pelo Kim. Que coisa estranha, né? Para um bolsonarista fazer. O Kim estava defendendo o Jair Bolsonaro. Aí o Grimaldo mostrou isso e o Kim e o Nicolas... Desculpa, o Nicolas estava defendendo o Bolsonaro. Aí o Grimaldo mostrou isso e o Nicolas riu. Aí recebeu essa resposta aqui do Jair, chamando ele de puta, indiretamente, por meio do Olavo. E é engraçado como usam o Olavo de Carvalho de forma seletiva, né? Por exemplo, adoram repetir que o Olavo de Carvalho me apelidou de Rodrigo Cocô Instantâneo. O que nunca lembram é que no final da sua vida, ele participou de live comigo, me elogiou, eu escrevi um obituário bonito, quero crer, sincero, que a família toda me elogiou. Isso não lembram. Porque o Olavo é infalível quando me atacou. Mas, e quando ele atacou o próprio Bolsonaro? Desde que eu sou o guru da direita, sou o guru da direita do c****. Essa merda não faz nada que eu sugiro. E essa merda dessa direita brasileira, né, se preocupa de eleger um presidente e não faz nada para abrir um espacinho dentro da universidade. É uma coisa absurda. Essa direita merece se fuder, merece ser destruída. Essa direita merece se fuder, merece ser destruída. A minha influência sobre o Bolsonaro é zero. Ele me usou como poster boy. Ele me usou como poster boy. Usou para se promover e se eleger.
Depois disso, não só esqueceu tudo o que eu dizia, mas até os meus amigos que estavam no governo ele tirou. E esse é o Bolsonaro, quem que ele fez para me defender? Nenhuma. E esse é o Bolsonaro, quem que ele fez para me defender? Nenhuma. Chega lá, me dá uma condecoraçãozinha, enfia a condecoração no seu c... Se você não é capaz de me defender contra essa gente toda, eu não quero a sua amizade. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. Porque eu fui seu amigo, mas você nunca foi meu amigo. As pessoas não conseguem derrubar o seu governo, eu derrubo. Continue inativo, continue covarde, eu derrubo essa merda do seu governo. Eu derrubo essa merda do seu governo. Não quer dizer que eu concordo, não. Só estou mostrando que não adianta ficar sendo seletivo com pinçadas do que disse o Olavo, dependendo da época da vida, né? Até porque ele disse isso aqui que a turma toda dessa ala esquisita da direita ignora, né? Quando disse que no Brasil não existia direita, apenas o bolsonarismo, era isso que eu queria dizer. Não havia nessas minhas palavras a menor intenção de elogiar o Bolsonaro, e sim de criticá-lo. Ou seja, nós precisamos de direita, de lideranças de direita, não de uma dinastia bolsonarista, como escreveu o Financial Times e encheu de orgulho essa ala da direita. Até o Financial Times elogiando a candidatura do Flávio. Acho que não foi muito bem um elogio, não. Chamar de dinastia. Repúblicas e democracias não combinam com isso. Minha lealdade não é ao Flávio, ao Eduardo, muito menos ao Renan, jovenzinho, e nem mesmo ao Jair. A minha lealdade é aos meus princípios, aos meus valores liberais clássicos com viés conservador, como eu me defino no X, e como eu expliquei num livro inteiro. Por que eu me tornei mais conservador? Olha o Olavo de novo. Subir na vida e uma vez lá, em cima, livrar-se dos que o ajudaram na escalada, o Bolsonaro aprendeu isso com Maquiavel. E vai terminar como Maquiavel terminou, vivendo da caridade de seus inimigos. Era um alerta. Uma crítica, mas também um alerta. Amigo de verdade toca real. Não fica bajulando o tempo todo, que nem faz o Mário Frias, o Gil Diniz, em relação ao Eduardo. Isso não é amizade. Isso é puxa-saquismo de olho em cargo. Lealdade. Lealdade é uma ova. Não vai sobrar ninguém dos velhos aliados para defender, né? A dinastia. Do jeito que eles tratam, né? Conservadores e liberais clássicos que estão aí há 20 anos defendendo a direita contra o PT, em troca do Kim Paim, que detonava o Eduardo, o Arthur Machado, que chamava o Bolsonaro de Bolsonaro, era tucano e xingou o Bolsonaro de tudo que você imaginar. Não faz muito tempo, 2018. Mas os caçadores de traidores, os autores de dossiês, buscam postagem em 2006, se for preciso, para colocar como nunca foi bolsonarista. É uma doideira isso que acontece. Aqui, ó. Quem mais ataca aliados do Flávio nas redes sociais? Em primeiro lugar é o Eduardo. Depois vem o Kim Paim. O último é o Nicolas, mas como explica aqui, né? Esse levantamento é na defensiva. Ninguém tem sangue de barata, né? Eu, aliás, admiro muito a paciência do Nicolas e o foco dele em continuar a luta pelo Brasil, as coisas que importam de fato, a própria candidatura do Flávio, em vez de ficar batendo boca com gente ruim. Eu admiro muito a postura do Nicolas. Eu mesmo não faço isso, né? Eu perco muita energia e muito tempo tentando mostrar que canalha é canalha, não importa se é de esquerda ou de direita. Que alguém como o Alan dos Santos não é confiável, né? Pelo amor de Deus. Eu vi alguém falando assim, essa coisa do Alan com o Lacombe mostra que sociedade é uma merda. Não! O Lacombe é meu sócio da Ana Paula Henkel no 4x4 há 5 anos. Estamos na 6ª temporada, nunca tivemos uma briga. Um desentendimento. Discordamos, eventualmente, de algumas coisas, mas sempre tratamos com respeito
um ao outro, com decência? Será que o problema é a sociedade em si? Ou o sócio? Né? Olha aqui o Kim Paim, né? Que não pode ser criticado, porque senão, né, você é logo atacado. Olha o tempo que ele dedica à intriga. É maior do que atacar a esquerda, do que atacar o Lula, né? Do que qualquer outra coisa. É um cara que passou a viver de detonar aliados do Flávio. Faz sentido isso? Ajuda na candidatura dele? Eu acho engraçado, né? Quando, por exemplo, o Flávio elogia o Nicolas ao seu lado e tudo, e aí fala assim, tá vendo como a pressão e a cobrança funcionou? Não, cara pálida, eu conheço bem o Nicolas. É o contrário. A cobrança de gente como Eduardo, Nicolas, o Kim, da forma que fazem, consegue colocar o Nicolas ainda mais refratário. Com toda a razão. Fala, porra, eu vou ficar usando o meu capital político para ajudar alguém que tem do lado esses malucos fanáticos que passam o dia me detonando? Pensa duas vezes, né? Mas em nome do Brasil, do que ele acredita, para derrotar o Lula, ele vai lá e apoia o Flávio, e o Flávio reconhece. Agora, olha o que o Kim Paim disse do Eduardo. Eu não quero nem ler aqui. Vocês, por favor, leiam o que está em amarelo. Porque é tão baixo nível que eu me recuso a ler. Olha a última frasezinha lá. Esse é o cara que o Eduardo fica enaltecendo e repostando. Coitado, eu até entendo, né, em parte, porque o Eduardo disse numa entrevista para o Alan dos Santos que se ele não der trela para o Alan, para o Paulo Figueiredo e para o Kim, ninguém mais fala dele. Tadinho, tá se sentindo meio abandonado, carente. Deve ser isso. Talvez tenha a ver com o bafafá, o clima da Magnitsky, que, enfim, eles mesmos, o Eduardo e o Paulo, venderam a ideia de que praticamente eles controlavam o governo Trump, né? E depois tomaram a rasteira que tomaram, com o Trump elogiando o Lula e tirando a Magnitsky do Alexandre. É brabo. A culpa, aliás, foi do Nicolas, disso ter acontecido, segundo eles. O Nicolas é onipotente. Tudo que acontece é culpa do Nicolas. Aliás, o discurso está pronto. Se o Flávio ganhar, vai ser apesar do Nicolas, mesmo apoiando o Flávio. Se o Flávio perder, é culpa do Nicolas, claro, que devia ter feito muito mais. Então o Nicolas é muito poderoso, tem muito voto, ao mesmo tempo que a mesma turma diz que o Nicolas vai ter o mesmo destino da Joyce Hasselman, ou seja, um OnlyFans. Sei lá. Acho que o Nicolas não teria muito sucesso no OnlyFans. Graças a Deus, acho que ele não vai ter esse destino. Olha o nível dessa gente, tá? Eu trouxe um aqui para mostrar a quantidade imensa de mensagem que eu recebo na minha timeline. Cara, quem é que está te pagando para manter esse papo? Ou seja, eu sou vendido por ser independente e falar o que eu penso. Diz aí o mau caráter, quer dizer, eu sou mau caráter por defender o Flávio e reclamar do fogo amigo que só afasta eleitor do Flávio e influenciador que podia estar fazendo campanha para o Flávio e não faz por causa dessa gente. Já deu, mano. Vocês não vão dividir os bolsonaristas. Não preciso, né? Nem quero. Quem divide é a própria turma do Eduardo. Quem tem os votos é Bolsonaro. Não é verdade. O Nicolas tem muito voto e tantos outros. Se ele mandar eu votar numa vaca, eu voto. I rest my case. Não preciso dizer mais nada sobre esse sujeito, né? Então, esse é o nível. Esse é o nível de inteligência dessa turma que acha que isso é lealdade. Não, se o Bolsonaro mandar eu votar numa vaca, eu vou olhar e falar, você enlouqueceu, Jair? Você tá doido? Mas ele não faria isso. Porque ele não é débil mental, que nem alguns que se dizem bolsonaristas. Aí, Paulo Figueiredo, né? Pô, você tá atacando até seu amigo, ele não te atacou na live dele, não. Não, imagina. Tô cansado de gente dissimulada, gente. A história é antiga, né? Vocês sabem que eu
há muito tempo não sou amigo do Paulo. Ele gosta de colocar assim, mas eu não me considero amigo, a gente não tem nenhum convívio social. Agora, esse tipo de postura sonsa cansa, né? Fazer recorte da sua live, dizendo Constantino vaza em letras garrafais, conversa privada com Eduardo, e se queima na direita, como se não fosse ele mesmo tentando fazer isso, tentando alimentar hienas e chacais, que passaram a me chamar de mau caráter e fofoqueiro com base naquilo que eu já expliquei. Se isso é amigo, eu não quero inimigo. Aí eu não posso responder, porque senão eu sou o cara que cria intriga, que bate, que... Isso aí é legal. Fazer isso aí é coisa de amigo. Aí não gosta que revele, né, quando a pessoa procura, mas aplaudem quando vazam o Nicolas xingando de vagabundo o Jorge Seife em privado. É a mesma turma. Pouco coerente, né? Pois bem, hoje, o Paulo, meu grande amigo, mandou mensagem para mim questionando isso. Onde que eu sou ególatra? Pô, se eu preciso responder isso pro cara, que, enfim, tem um ego tão inflado, é porque ele está precisando de espelho. Paulo, como eu sou seu amigo, deixa eu te tocar real aqui para você entender uma coisa. Tem alguns grupos aí da turma toda de direita, turma que você diz que são seus amigos, que brincam o seguinte, eu já vi essa é boa, você tem que admitir. E você é casca grossa, você não é frufru, então não tem problema com esse tipo de coisa, não vai chamar isso de ataque. A brincadeira é a seguinte, sabe por que o Paulo Figueiredo não pode brincar de pique-esconde? Porque ele se acha. Ele se acha. Então não pode brincar de pique-esconde. Ah, Paulo, menos. Acima de mim, não.